Olá, sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do PodQuantic, o seu podcast de medicina quântica, de bem-estar, de saúde, de física quântica, o podcast feito para você melhorar a sua vida. E a gente está aqui com mais um episódio e mais entrevistados. Dessa vez eu estou sem o Ed, que cedeu o lugar para que a gente pudesse ter uma dupla de queridos amigos aqui já da Fisioquantic, professor Miguel Galli e professora Dulce Viana. Os dois são formadores de medicina quântica, trabalham já há muitos anos, quase 20 anos, falando sobre medicina quântica. São milhares de pessoas que já passaram pelos cursos de vocês, tanto presenciais quanto cursos online, agora principalmente com a pandemia. Sim. E eu queria conhecer um pouco mais esse universo, entender o crescimento, né, do interesse das pessoas por essa nova forma, ou dessa forma recente, vamos dizer assim, de trabalhar a saúde, a cura e a consciência. Sim. Sejam muito bem-vindos ao PodQuantic. Gratidão, Paulo. Gratidão, Paulo. Gratidão. Então, Miguel, quem dos dois começou a dar aula primeiro? Acho que fui eu, Dulce. Sim. Acho que fui eu. E como é que você já é terapeuta, né? Você é iridologista. Sim, isso. E como é que você migrou para essa área da energia, da consciência e da cura? Sim, a iridologia ela é uma ferramenta maravilhosa, né? Ela te dá a possibilidade de detectar coisas que vão aparecer, coisas que estão estabelecidas, mas a terapia quântica, ela caiu como uma luva, não só para os terapeutas, como para a classe médica também, né? Porque ela trabalha com energia, a gente sabendo que as células obedecem padrões mentais, isso não era vislumbrado antes pela medicina. A gente tem uma ferramenta na mão maravilhosa, Paulo, né? Então a gente consegue modular a memória celular, você consegue modificar a memória celular, e aquele medicamento químico que a pessoa vinha recebendo dentro de um tratamento qualquer, passa a ter a parceria de um medicamento vibracional, que é o medicamento básico do universo. Mas você descobriu isso por uma necessidade pessoal sua? Você foi buscar algum tipo de cura para você? Ou já foi uma investigação para você aplicar isso nas pessoas como terapeuta, Miguel? Foi uma investigação, e a gente que é terapeuta, você sabe disso, você também é. A gente antes testa tudo com a gente, né? Sim. Toda cura é uma autocura, afinal de toda contas, cura né? É uma autocura. A gente se expõe a uma série de situações, e a minha situação hoje com a Fisioquantic é uma situação de resultados próprios, não é? Sim, a gente vai falar de trazer alguns casos aqui, mas eu queria conhecer melhor dessa tua história, né? Sim, o que te mobilizou para ir buscar esse tipo de informação, você já sendo terapeuta. Sim, na realidade, todo terapeuta sabe disso, a gente vai morrer fazendo curso e pesquisando, não é? E aí eu procurava alguma coisa, mas eu não sabia que encontrar uma coisa tão grandiosa como a terapia quântica e prática. Não é? Então, para mim, como terapeuta, agregou muita qualidade, a liberdade que você tem de pesquisar, de agregar conhecimento, que é um conhecimento perene. Sem dúvida, transforma a vida, não só cura uma doença física, mental, mas transforma a sua relação com a existência. Sim, né, isso, muito bem colocado, muito bem colocado. Pode ajustar assim aqui, ó. Ah, sim. Aperta assim aqui, ó. Ele tem um ajuste. Ah, legal. Que aí fica mais confortável para você. Outra coisa, Paulo. É interessante que eu gosto de ler muito, pesquisar muito, e todo estudo novo dentro da área da medicina ou da ciência que você agrega, você encontra uma porta para a terapia vibracional, para a terapia quântica. Isso é maravilhoso e tem feito a diferença na vida de muitas pessoas, né, Dulce? Fantástico. E aí você se interessou porque viu as transformações que o Miguel estava conseguindo fazer, Dulce? Eu tive um episódio pessoal. Aí já foi diferente dele, que foi investigar por um interesse de conhecimento. Você teve um caso pessoal para entrar nesse nível de entendimento da realidade. O Miguel é um pesquisador nato, ele descobre muitos assuntos científicos e ele nos nutre com esse conhecimento. E você já era terapeuta? Sim, há 16 anos eu trabalho na empresa Fisioquantic como representante. Mas alguns anos atrás, lá no comecinho, eu tive um problema grave de saúde devido a cortisol exacerbado. Eu desenvolvi uma isquemia cardíaca, um pedacinho ali do tecido do órgão que não recebe oxigenação sanguínea, então ele acaba ali sendo prejudicado. E a opção era usar beta-bloqueador para o resto da vida. E é lógico, a terapia quântica fantástica, eu usei e em apenas um mês reverteu completamente o processo. Então, o que eu usaria beta-bloqueador para o resto da vida, em apenas um mês, resolveu 100% a isquemia. Uau. Isso perante exames do antes e do depois. Não, isso que é interessante a gente dizer, né? Nós estamos falando aqui
dos princípios quânticos para aplicação na saúde, na medicina, e tudo isso daqui, dentro desse congresso que já está aí na 9ª edição, portanto é um projeto sólido, que é patrocinado pelo Grupo Physioquantic, vem embasado na autoridade de estudos clínicos. E resultados. Inclusive você está com 4 estudos aqui sendo apresentados, né, Dulce? Isso. Então, a partir desse episódio, Paulo, eu descobri o poder dos quânticos. Não só trabalhar como, assim, uma função operacional para minha família, mas eu descobri o poder que eu tinha nas mãos. Eu desenvolvi um curso, o método 4D, que é uma metodologia, um passo a passo, de acordo com a necessidade do profissional. O que o profissional... O que é 4D? Claro que a gente tem que fazer essa pergunta, né? Você é ótimo. São 4 decisões que eu ajudo os profissionais da área da saúde para que eles consigam elaborar protocolos otimizados e efetivos. Por que otimizados? Se você tem o know-how, você consegue escolher os principais, os mais poderosos, para que realmente debele aquela situação. Então, o método 4D fez um grande sucesso, graças a Deus. Além da minha expectativa... Então, são 4 níveis de decisão. Isso, são 4 decisões. Não é cada decisões. D uma palavra diferente, são 4 decisões. São 4 passos. 4 níveis. Se o profissional segue esse método, ele nunca mais vai ter dificuldades. Então, é um curso voltado para profissionais da área da saúde. Não só. Ou para leigos também. Pessoal que quer fazer transição de carreira. 2 alunas minhas nesse congresso trouxeram trabalhos científicos. Então, a gente estava falando justamente disso. Parece que aliás, que é muito interessante, né? A gente não tem muito tempo no podcast, Sim. Mas se eu fosse eleger dos 4 que a gente já conversou, a gente tem um estudo muito interessante do uso da terapia quântica pós-Covid. Demência pós-Covid. Então, explica um pouco, porque é um tema muito bacana, né, Miguel? Sim. Aliás, a gente nem falou, mas eles são irmãos, viu, pessoal? Os 2 são irmãos. A Dulce Viana e o Miguel Galli, apesar do sobrenome diferente, porque é sobrenome seu de casada, né? Sim, eles 2 são irmãos quânticos que a gente está trazendo nesse episódio aqui. É, impressionante. Meu relacionamento com o Miguel vai muito mais de ser irmão. Meu pai faleceu aos 10 anos. É uma parceria de vida, eu sei disso. Ele me ensinou a viver, maravilhoso. Mas voltando aqui, né? A demência pós-Covid. O que você detectou como cenário e como a terapia quântica trouxe uma contribuição na resolução da cura disso? Nessa metodologia que eu desenvolvi, eu ajudo o profissional a descobrir a etiologia, a raiz do problema. E nesse caso específico, eu orientei, inclusive, os alunos, né, pelo seguinte fato. O vírus, ele migrou para as células da glia, são células que equilibram, que controlam o sistema nervoso central. E nós temos na terapia quântica produtos maravilhosos, frequenciais, que reequilibram isso. Então, essa paciente, ela ficou 6 meses amarrada em uma cama no hospital psiquiátrico. Isso depois de ter pego o Covid? Depois do Covid, ela é enfermeira padrão. Depois do Covid, ela teve um problema no cérebro. Ela foi contaminada pelo Covid? Foi contaminada. Só para a gente deixar claro o quadro. Sim. E aí, depois de um tempo, ela foi prejudicando tanto o organismo dela, o pós-Covid, que ela acabou sendo internada numa clínica psiquiátrica, amarrada à cama, uma mulher tão linda, e fazendo as necessidades na fralda, uma coisa terrível. Em 6 meses, diagnóstico inconclusivo. Com o método 4D, Paulo, em 6 dias, nós conseguimos trazê-la para o consciente. Ela sentou na cama, conversou com a filha. É lógico que a reconstrução da rede neural ainda está acontecendo. A fala dela está mais lenta. Mas era um caso que talvez pela medicina alopática tradicional, na visão tradicional da medicina, a gente não tivesse esse recurso. E aí você usou os frequenciais da Physioquantic nesse tratamento? 100%. Physioquantic e Catalmedic. Catalmedic também. A terapia são suplementos, né, do grupo Physioquantic. A terapia quântica é um plus. Ela veio, como os muitos médicos e profissionais comentam conosco, né? Faltava algo para fechar o protocolo, fechar aquele quadro clínico. E a terapia quântica não tem efeito colateral, não tem residual químico. Não tem nem interação medicamentosa. Você pode seguir, né, os tratamentos padrões tradicional e usar também. Talvez isso explique também, né, Dulce e Miguel, um pouco do que vocês, eu acho que percebem no curso que vocês têm, com muitos médicos aumentando o interesse por esse tipo de conhecimento, né, Miguel? A Dulce tem alunos, conta pra Dulce. Eu tenho 40 alunos que são médicos, eu tenho alunos em 5 países. Foi uma surpresa, Paulo.
Eu tenho aluno em 5 países, mas eu amo uma experiência que o Miguel tem. Conta pra gente aquela experiência que você me mostrou o áudio, que eu achei fantástica. Na realidade... Você tem também alunos médicos, né? Vários. Eu sou jornalista, mas eu fiz o curso para entender o que eram os frequenciais. Né? Tem um vídeo até na internet, depois eu ponho o link aqui para vocês verem em algum lugar, que é um vídeo muito bonito, né? Que a gente fez, o que era aquele curso, uma sala maravilhosa, mas voltando, você tem alunos também que são médicos? Sim. É uma coisa maravilhosa. Né? Que a Dulce pediu para você comentar. Na realidade, a classe médica, a gente deve muito a eles, a medicina. Eles são extremamente focados, responsáveis, no trabalho exaustivo. Só que tem um detalhe, tem alguns médicos que eles são terapeutas natos. Eles acreditam em energia, acreditam no olhar, no abraço, etc. São os médicos mais maravilhosos que nós temos. E aí, o que foi que aconteceu? Eles nos enxergaram e começaram a chegar, né? Inclusive, a gente às vezes se assusta, porque a gente pergunta quem está sentado ali, e docentes da USP, já médicos consagrados, não é? E se apresenta, a gente fala, meu Deus, me dê a humildade suficiente para poder acessar o coração dessa pessoa. Existe uma autoridade médica, né, que a gente tem, e que a gente respeita, é uma hierarquia social. Eles são heróis. Faz parte do contrato social, vamos dizer assim. Né? Eles são heróis. Nós respeitamos os médicos porque eles têm uma autoridade. São heróis. Pela própria profissão, isso é natural. E aí você tem essa humildade de chegar e falar, olha, que eu consiga saber tocar o coração desse médico com o conhecimento que eu trago de medicina quântica. E você já participou disso, é muito agradecimento realmente da nossa parte pelo fato deles ficarem 2 horas nos ouvindo. Mas esse caso que a Dulce pediu para você comentar... Vamos lá. Acontece praticamente todo dia você recebe um depoimento, mas esse nós recebemos essa semana, né, Dulce? Sim. Foi maravilhoso. Uma aluna da região de São José do Rio Preto, ela fez uma série de exames e ela descobriu que ela estava com câncer no ovário. E foi recomendado, inclusive, a extração do órgão. E aí ela foi refazer um exame e o médico, isso em 30 dias, em um mês. E o áudio todo, ela faz o depoimento muito emocionada. E o médico falou, aconteceu alguma coisa aqui, nós não vamos precisar retirar o seu órgão, porque ele regrediu. Ele já não é mais uma neoplasia maligna da forma que ele era. 30 dias apenas com o tratamento 30 quântico. Dias. E ela estava sofrendo há quanto tempo já antes disso? Ela não sabia, ela descobriu há poucos meses atrás, mas já estava meio complicada a situação da neoplasia. E ele... No retorno... Neoplasia, para a gente simplificar, células câncer. São células neoplásicas. Para a gente tratar isso para o público em geral, entender de uma forma popular. Sim, é o câncer estabelecido, né? É uma disfunção celular. E aí ele falou para ela, aí fizeram uma série de exames para reiterar o resultado visto, e ele falou para ela, ó, a situação aqui ela é de fácil manuseio, você não vai retirar o útero, não é mais um câncer, e o seu retorno é para daqui 6 meses. Uau! Meu, você arrepia. As meninas hoje ouviram ali no fundo, algumas choraram. Inclusive tinha médico na sala ouvindo o áudio. Posso fazer uma proposta ousada? Pode. Correndo o risco de receber um não e a amizade continuar mesmo? Sim. A gente pode exibir esse áudio aqui? Eu preciso. Se você fizer isso, fico muito grato. Fico muito grato. Eu preciso só procurar. Depois eu te passo. Pode ser depois? Bom, pode ser depois. Então é o seguinte, a gente edita esse episódio aqui e a gente coloca o áudio. É claro que a gente não precisa dizer o nome do santo, a gente vai falar do milagre, então a gente não precisa identificar, mas é para trazer, eu acho que um pouco da vibração energética, da coerência da verdade, né? Que as pessoas percebem isso num áudio quando isso é mandado. Então, eu tô fazendo esse pedido porque, claro, Miguel, eu sou seu aluno, a gente tem uma credibilidade junto ao professor, que é uma coisa da nossa amizade aqui. Mas eu acho que colocar um depoimento desse, com a emoção e o padrão vibracional da verdade sendo muito colocado bonito, pela pessoa, vai ajudar todo mundo que está acompanhando o Pod Quântico a perceber pela energia da verdade. Sim. Então, você permite dizer uma última coisa, rapidinho? Não, mas eu permito você falar um pouco mais. Calma que a gente tem tempo. Eu só estou dizendo que eu fiz essa proposta ousada, pessoal, porque isso aqui não estava no script, né? Eu não sabia exatamente que casos o Miguel ia trazer, eu sabia que ele sempre tem casos, porque pelos nossos anos de amizade, sempre que eu paro com o Miguel, ele tem histórias boas para contar de cura, né? De saúde quântica. De reequilíbrio. E de reequilíbrio, de restabelecimento de vidas. O Miguel é um cara que sempre tem uma história boa para contar nisso. Que bom, e eu não sabia qual que ele ia trazer, então eu fiz essa proposta. Peguei a última. Fica agora aí com esse depoimento e a gente já volta. Beleza? Cortou. Bom, tá aí, eu espero que você tenha se tocado por essa energia da verdade, do depoimento, e eu queria saber, porque a gente gosta muito disso, tem mais alguma outra história relevante
que você possa trazer aqui pra gente, ou a Dulce, fique à vontade, porque esses casos, eles realmente trazem o convencimento pela verdade. Sim. Ô Paulo, a terapia quântica é um método terapêutico que melhora a saúde e a qualidade de vida das pessoas. Mental, física e espiritual. 100%. Né? Um produto quântico, por exemplo, o frequencial que reequilibra a pele. O que nós entendemos? A pele é a epiderme, a derme, a hipoderme e o tecido conjuntivo. Então, aquele produto, ele reequilibra todas essas etapas. Então, a gente só tem a ganhar a saúde, o bem-estar e, principalmente, quando você reequilibra um órgão, por exemplo, você limpa a emoção daquele órgão. O fígado, que ele metaboliza não só tudo que é químico que entra no nosso corpo. Não, a raiva também, né? Quando o pessoal fala, tô com raiva no fígado, é literalmente ali que a energia da raiva ela é processada e pode causar doença. Isso mesmo. Sim. O produto quântico, o hepatodetox ou o Filtralis, por exemplo, reequilibra as células e limpa a raiva. Olha como isso é fantástico. Então, mas eu queria mais um caso, professor Miguel ou professora Dulce. Eu vou deixar para a Dulce, porque mulher é mais cuidadosa em guardar as coisas, não é? Ela tem muita coisa. Eu trouxe 4 trabalhos científicos. Mas você sempre tem uma boa história. Sim, mas vamos lá, Dulce. Sim. Eu trouxe 4 trabalhos científicos para esse congresso. Uma paciente com 4 nódulos na tireoide, mas uma que me chamou muita atenção, além dessa enfermeira, que em 6 dias a gente trouxe ela, né? Para o consciente. Eu tenho também o caso de uma grávida. Ela sempre teve problema pulmonar, recidivas, pneumonia, infecções. Isso gerou uma bronquiectasia. É uma disfunção que destrói o tecido pulmonar. Quer dizer, era uma paciente com histórico de sistema respiratório gravíssimo, prejudicado. Assim. Já convivia há muito tempo com isso. Por 1 ano com antibiótico terapia muito debilitada. Ela me ligou desesperada porque ela tinha descoberto que ela estava grávida de 4 semanas. E o profissional disse que ela perderia o bebê. Então, nós fizemos o passo a passo do método 4D e descobrimos que havia ali um fungo no pulmão dela, o aspergillus, e ao reequilibrar essa disfunção do pulmão, os sintomas desapareceram. Isso não havia sido detectado por exames tradicionais que certamente ela devia ter feito. Sim, muitos exames, muitos problemas, disfunções, são subclínicos. Então ela já vinha tomando medicação, mas o corpo não respondia àquela medicação química. Paulo, 1 ano de antibiótico. Em 1 mês, a febre foi debelada. A respiração dela, ela fazia fisioterapia pulmonar, porque a bronquiectasia, ela cria muito muco. Resultado, em 1 mês, o médico retirou 100% da medicação e o bebê nasceu saudável, algo que me emocionou. E ela grávida, né? Isso é interessante dizer, porque os produtos que são os frequenciais quânticos da Physioquantic não tem esse problema de interação medicamentosa, de intoxicação. Acúmulo. Como tudo acontece num nível energético, ele não tem contraindicação nem mesmo para grávidas. É verdade. E algo lindo que eu acho na terapia quântica é o emaranhamento quântico. Na maternidade, ela bateu foto e mandou para mim, a primeira pessoa. Geralmente a gente manda para a mãe. E ela me disse assim: Dulce, gratidão. Nossa, você faz parte deste milagre. Isso é tudo. Isso é tudo. Eu tô emocionado, olha. Garganta tá que tá. O pessoal ouviu o áudio, eles ficaram emocionados também. Sobre a querida lá que estava com problema no útero. E o que é muito interessante, né, gente, é que a rapidez, quando você muda a energia, a matéria é rapidamente alterada. Esse princípio da gente às vezes trabalhar com o nível da sutileza que a energia representa, porque mover a matéria, que é densa, é um princípio muito mais difícil. Sim. Se a gente levar o princípio da física, da inércia, tirar uma pedra pesada do lugar, mover a matéria é algo muito mais trabalhoso, que exige muito mais esforço e tempo para que haja uma criação de uma mudança. E quando você muda a energia, que é o que nós fazemos com esse trabalho de terapia quântica através dos frequenciais vibracionais, é muito rápido. Sim. Vocês não são os primeiros que sentam aqui e comentam que em prazo de semanas ou meses a gente consegue criar transformação e restabelecer o padrão de saúde na vida das pessoas. 90% da população mundial, 90%. A maior dificuldade é a flexibilização dos receptores celulares. Não adianta suplementar, porque não entra. O grande lance da terapia quântica é flexibilizar os receptores das células. A informação chega no núcleo. É onde a vida acontece. Que a informação sutil que vem através da vibração
se estabeleça e reeduque a célula ao seu funcionamento saudável e adequado. Parabéns. Porque nós nascemos para ser felizes, bons Isso. e saudáveis, não é isso? Isso Sim. mesmo. Sim, é isso aí. Maravilhoso. Uau, e qual que é o papel da consciência nisso tudo? Para Olhar- gente finalizar. Eu vou deixar o Miguel falar sobre o olhar do observador. Ele é perfeito Qual é o nisso. papel, então, da consciência e o que isso tem a ver com o olhar do observador, professor Miguel? Basicamente, nós somos feitos de energia, não é? A ilusão, de repente, a ilusão da matéria é um negócio que contamina muita gente. Você acha que você se basta no corpo que você tem, mas se você recebe uma péssima notícia... Eu estava vendo uma pesquisa essa semana que, infelizmente, uma grande maioria das mulheres que sofrem com luto ou com separação, depois de alguns anos, desenvolvem o câncer. Então, o corpo ele é muito resiliente, ele está sempre se renovando, mas as células têm uma memória. E se essa tristeza não for debelada, se essa energia não for reconectada com o que você falou, ela vai desenvolver uma disfunção. Ela vai desenvolver uma disfunção. A Dulce falou uma coisa fantástica sobre emaranhamento. Eu posso contar uma historinha rapidinha? Claro, mas depois a gente volta, então, para definir o que é consciência e o olhar do observador, que eu acho Sim. que é um tema interessante. Mas, por Sim. favor, traga a Sim. história. Deixa eu terminar, então. Tá bom. O olhar- Aqui nosso roteiro é livre, vamos lá. Sim. O tempo é nosso, amigo. Nós perdemos a noção da nossa divindade. Isso aí está perdido, né? Então, quando você encontra um amigo, um terapeuta, que ele te chega e fala, ó, você tem a capacidade de mudar a realidade sua e das pessoas. Então, o olhar do observador, ele estabelece o padrão do observador. Saiu uma pesquisa no final do ano passado, que dentro de absolutamente todos os laboratórios do mundo, experiências que são feitas com a consciência, o resultado ele é pré-determinado pela intenção dos cientistas. Vou Do explicar. cientista, não do paciente. Não, então reúne uma série de Porque cientistas. se toda cura é uma autocura e acontece Sim. pela consciência, Sim. não é a consciência do paciente que vai curar ele e não do médico. Tipo assim, estou falando de uma experiência específica que é brilhante nesse sentido. Eles se reúnem no laboratório, vamos fazer uma experiência com pensamento, intenção, etc. e tal. E utiliza-se ali o nosso corpo, o equipamento biológico é o corpo do ser humano, só que tem um detalhe. O que eles têm, a intenção deles em descobrir alguma resposta... A intenção. Ela pré-determina, ela direciona o resultado. resultado. E o incrível dessa pesquisa é que foi reiterada com pesquisas com a consciência. Qualquer pesquisa científica com a consciência, o resultado era aquele anteriormente esperado pela equipe. E aí o olhar do observador? É isso aí. É isso Certo. aí. Você pré-determina, né, para o universo um resultado e como uma entidade altamente conectada, né, com o universo, com as energias, você já traz aquele resultado. Quer dizer, resumindo aqui, é mais ou menos a gente eliminar o nosso ego, o desejo de vontade, que é legítimo Não, do não ser tem humano, como. e confiar na vontade do Pai. Sim. Resumindo e trazendo um pouco para o campo da espiritualidade, Sim. seja feita a vossa vontade. Isso. Entre no fluxo e permite que a consciência estabeleça a sua cura. Sim. É isso. É isso. Lembra daquela história, eu vou fazer alguma coisa, o anjo vai na frente, que o anjo vai na frente. O O anjo que biocampo. está indo na frente é o observador, é o Ótimo. biocampo. A gente não tem muito mais tempo, Tá. porque chegou Legal. mais um Tá ok. entrevistado para a Tá bom. gente fazer. Tá ok. Graças a Deus a agenda está cheia. Tá Assista cheia. os episódios, são muitos episódios que a gente está produzindo aqui nesse 9º Congresso de Saúde e Terapia Quântica. E a gente já pode marcar, não sei exatamente para quando, Sim. novos episódios aqui para o nosso projeto do Pod Vamos fazer. Quântica, tá bom? É uma Gratidão. honra A honra poder é receber minha. vocês, queridos A professores, honra é minha. irmãos e amigos quânticos. É isso aí, Muito meu irmão. obrigada. Até Deus uma abençoe. próxima oportunidade. Até, Então, Gratidão. pessoal. olha só, siga as nossas redes sociais, assista aos nossos episódios, deixe o seu like e comente. A gente se encontra no próximo episódio. Valeu!